Vamos agora resolver o rascunho número 84, no qual vamos analisar a resolução de um polinómio do terceiro grau em que não é possível aplicar a forma de Tartaglia-Cardano. No vídeo 83, cujo link nós deixamos abaixo, foi analisado em detalhe a aplicabilidade da forma de Tartaglia-Cardano. Como nós dissemos na altura, a aplicação da forma de Tartaglia-Cardano é feita em três fases. Na primeira fase, transformamos uma cúbica completa numa cúbica incompleta. Com base nesta cúbica incompleta, vamos calcular a sua raiz usando a forma de Tartaglia-Cardano. Contudo, como nós dissemos na altura, no cálculo desta raiz existem três hipóteses. O discriminante pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser igual a zero. Quando ele é negativo, nós estaremos então perante uma raiz que se obtém da soma algébrica de dois números imaginários, o que nos impossibilita a determinação do valor da raiz, concretamente de uma das raízes da cúbica incompleta. E numa terceira fase, admitindo que o delta é positivo ou é igual a zero, nós conseguimos calcular então a respectiva raiz do polinómio completo. Conhecendo uma das raízes deste polinómio completo, nós podemos baixar de grau e calcular as duas raízes do polinómio de segundo grau. No nosso caso, iremos resolver este polinómio completo do terceiro grau, x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6 igual a zero. Verificamos que o seu gráfico é uma curva que interseta o eixo x em três pontos, o ponto da abscissa 1, o ponto da abscissa 2 e o ponto da abscissa 3, daí que este polinómio tenha três raízes reais distintas e o seu discriminante seja negativo. O polinómio do terceiro grau terá então três raízes reais distintas, que é o nosso caso. Como nós podemos ver aqui, para calcular a primeira raiz do polinómio incompleto, temos aqui este discriminante, ou seja, este radicando desta raiz quadrada, que no caso de ser negativo, vai nos conduzir a uma raiz imaginária. Vejamos então em detalhe. No primeiro passo, vamos fazer a transformação da cúbica completa numa cúbica incompleta. Podemos calcular os parâmetros P e Q, neste caso P será igual a menos 1 e Q igual a 0, onde a nossa cúbica incompleta terá a equação y ao cubo menos y igual a 0. Conhecendo então a nossa cúbica incompleta, vamos passar à fase 2, que é calcular uma raiz cúbica desta cúbica incompleta. Vamos calcular o discriminante, que no fundo é exatamente o radicando desta raiz quadrada, e que é igual a q sobre 2 ao quadrado mais p sobre 3 ao cubo. Calculando o discriminante, verificamos que o discriminante é negativo. Se o discriminante é negativo, o que é que significa isto? Significa que, desde logo, ficamos a saber que o nosso polinómio do terceiro grau tem três raízes reais e distintas. Mas, para além disso, estaremos aqui perante um radicando negativo. E quando estamos aqui perante um radicando negativo, significa que vamos ter aqui a soma de dois números imaginários. Neste caso, ou recorremos a um outro método para determinar esta raiz, ou então teremos que converter os complexos conjugados na forma trigonométrica. Vamos deixar esta conversão para um vídeo à parte, onde analisaremos em detalhe essa questão. Neste caso, como método alternativo, iremos recorrer, por exemplo, à faturação da expressão y ao cubo menos y. Podemos faturar esta expressão. Temos aqui uma adição algébrica entre duas parcelas, cujo fator comum é y. Colocando y em evidência, ficamos então y que multiplica y ao quadrado menos 1 é igual a 0. Sendo y ao quadrado menos 1 uma diferença de dois quadrados, podemos substituir pelo produto y menos 1 que multiplica y mais 1. Se este produto é igual a 0, pela lei do anulamento de produto, um dos fatores pelo menos tem que ser igual a 0. Ou y é igual a 0, ou y menos 1 é igual a 0, ou y mais 1 é igual a 0. De onde chegamos aqui a três valores de y é igual a 0, y é igual a 1 e y é igual a menos 1. Na posse destes valores, temos então que testar cada um destes valores na cúbica completa e verificar qual ou quais destes serão raízes da mesma. Cá está, graficamente podemos verificar aqui que as raízes da nossa cúbica incompleta, que é esta linha é vermelho, são estes três pontos. O ponto B da abscissa menos 1, o ponto E da abscissa 0 e o ponto F da abscissa 1. Exatamente estes três valores que nós chegamos aqui, 0, 1 e menos 1. Vamos então testar os valores de y na nossa cúbica completa. Se substituirmos então o x por 0, chegamos aqui a uma desigualdade menos 6
igual a zero, o que significa que zero não é a solução desta equação. Substituindo o x por 1, chegamos a uma igualdade verdadeira, 0 é igual a 0, o que significa que o valor 1 é solução desta equação. Para menos 1, também chegamos a uma desigualdade. Portanto, dos três valores, o único que é solução desta equação é exatamente o valor 1. Sabemos então que y1 igual a 1 é a raiz da nossa cúbica incompleta, mas também é raiz da nossa cúbica completa, isto é, x1 é igual a 1. Conhecendo uma das raízes desta cúbica completa, podemos baixar de grau recorrendo à regra de Brillouin-Ruffini. Baixamos aqui 1, portanto 1 vezes 1 dá mais 1, menos 6 mais 1 dá menos 5, menos 5 vezes 1 dá menos 5, mais 11 menos 5 dá mais 6, e mais 6 vezes 1 dá mais 6, menos 6 mais 6 dá 0. O que significa que chegamos aqui a uma equação de segundo grau, cujos coeficientes são a igual a 1, b igual a menos 5, c igual a 6, ou seja, x ao quadrado menos 5x mais 6. O que significa então que o nosso polinómio do terceiro grau é igual ao produto de dois polinómios. O polinómio do primeiro grau, x menos 1, que multiplica este polinómio do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6. Recorrendo à forma resolvente ou à forma de Bhaskara, podemos calcular estas duas raízes desta equação de segundo grau e vamos obter então x2 igual a 2 e x3 igual a 3. Graficamente podemos comprovar exatamente isso. A nossa curva a verde, que diz respeito ao nosso polinómio do terceiro grau completo, tem três raízes. Esta curva interseta o eixo x nos pontos A, C e D, o ponto A da abscissa 1, o ponto C da abscissa 2 e o ponto D da abscissa 3. Portanto, cá estão as três raízes da nossa cúbica completa. Para além disso, podemos aqui confirmar que, efetivamente, as duas raízes que nós calculamos aqui antes, 2 e 3, são raízes desta equação de segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6, que coincidem exatamente com duas das raízes do nosso polinómio do terceiro grau completo. Concluindo, podemos então dizer que, perante a aplicação da forma de Tartaglia-Cardano, se o nosso delta for negativo, não nos é possível calcular a raiz da cúbica incompleta. E nesse caso teremos que arranjar uma alternativa em termos de determinação dessa raiz. Ou em alternativa, iremos ver num dos próximos vídeos a conversão desses complexos na forma trigonométrica. E, portanto, a partir daí podemos calcular a respectiva raiz. Contudo, convém reter que, no caso de delta ser negativo, a determinação da raiz da cúbica incompleta deverá ser feita ou através dessa conversão na forma trigonométrica ou recorrendo a outra metodologia, por exemplo, a de faturação. Ou, eventualmente ainda, ao método das tentativas, não é?